pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e muita gente tem me perguntado do que eu acho desse movimento de direta já para caso Michel Temer renuncie à presidência da República ou, o que é mais provável, seja impeachmentado pelo Congresso Nacional. Então eu resolvi fazer esse vídeo para deixar clara a minha opinião sobre o tema, então se você tem curiosidade, fique aí que depois da vinheta nós vamos conversar sobre isso. A essa altura do campeonato, muitos de vocês já devem saber que, se o presidente Michel Temer renunciar ou se o Congresso Nacional destituí-lo do cargo por conta de um processo de impeachment, o Congresso Nacional fará eleições indiretas para suprir os cargos de presidente e vice-presidente da República. Isso porque o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição da República, prevê que, se a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República se derem nos 2 últimos anos do mandato, em vez de se chamar toda a população brasileira para ir às urnas e decidir quem serão os novos presidente e vice-presidente para aquele mandato tampão de 2 anos ou menos, o que se faria seria uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, de forma tal que deputados e senadores reunidos pudessem escolher o presidente e o vice-presidente da República somente para aquele mandato tampão, ou seja, de 2 ou menos anos que faltam. A ideia aqui é de se evitar fazer todo um procedimento eleitoral com suas complexidades, com todo o debate que ele envolve no país inteiro, e se fazer algo mais simplificado, com uma eleição mais rápida, mais simples, pelo próprio Congresso Nacional, de forma tal a permitir simplesmente a conclusão daquele período do mandato, e as eleições diretas, então, seriam mantidas no seu calendário normal, de forma tal que todos os partidos e todos os candidatos teriam tempo de se prepararem para ela. Nas últimas semanas, porém, ganhou fôlego uma proposta de emenda à Constituição que faria com que as eleições indiretas só fossem realizadas se a vacância dos cargos se desse no último ano do mandato, e não nos 2 últimos anos, como é atualmente. Então, por essa proposta de emenda constitucional, caso houvesse a renúncia ou o impeachment do presidente Michel Temer ainda este ano, em vez de se fazer uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, se faria uma eleição direta convocando toda a população para que ela elegesse um novo presidente e um novo vice-presidente para esse mandato tampão de um ano ou um pouco mais de um ano. Então muita gente tem me perguntado, por meio do Twitter, do Facebook e de outras redes sociais, se eu seria favorável a essa proposta. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: toda lei que venha a alterar o procedimento eleitoral, ela precisa seguir a regra da anualidade, que está prevista no artigo 16 da Constituição da República. Diz lá o artigo 16: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Isso quer dizer o seguinte, que caso o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição da República seja alterado, ele entrará em vigor imediatamente. Porém, ele só poderá surtir efeito na eleição do ano seguinte. Essa emenda constitucional só seria aplicável a partir de 1 ano depois da entrada em vigor da lei. Ou seja, somente se o presidente da República atual, Michel Temer, renunciasse ou fosse destituído do cargo pelo impeachment 1 ano depois da entrada em vigor dessa emenda constitucional. Qual que é o sentido do artigo 16 da Constituição da República? É justamente evitar o casuísmo, é justamente evitar que as regras do jogo sejam alteradas para favorecer este ou aquele candidato, para favorecer este ou aquele partido político. Uma proposta de emenda constitucional não pode ser uma proposta casuística para resolver um problema concreto. A Constituição é a norma mais importante da República e ela deve servir justamente para os momentos de maior conflito, justamente para os momentos de maior instabilidade da República. E é por isso que ela deve ser uma norma pensada para ser uma norma permanente, para ser uma norma válida, mesmo e principalmente nos momentos de crise. A ideia de se mudar a Constituição nos momentos de crise para resolver os problemas é uma ideia que parte do pressuposto que se pode mudar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado.
Isso não é possível na Constituição da República de 1988. Por isso a existência do artigo 16, que prevê que você pode mudar as regras do jogo. Não há problema nenhum você mudar uma norma constitucional caso a maioria entenda que aquela norma constitucional não é adequada. O que não se pode fazer é mudar a regra do jogo durante o jogo, enquanto o jogo é jogado. Então, se há um procedimento previsto para os casos de vacância de presidente e vice-presidente da República, ele deve ser respeitado durante este mandato. Que seja, então, aplicável essas regras do jogo a os próximos mandatos. Imagine um campeonato de futebol cujas regras prevêem que, caso o jogo da final fique empatado, a decisão se faça por meio de pênaltis. E imagine também que a final seja disputada pelo time vermelho contra o time azul e já no primeiro tempo o time vermelho tenha um de seus jogadores expulso porque o juiz entendeu que houve uma falta muito grave, uma falta muito dura. É claro que o time vermelho vai ficar mais cansado ao longo do jogo e é claro que o time azul vai procurar se aproveitar disso. Agora imaginem que se no intervalo do jogo, entre o primeiro e o segundo tempo, a torcida do time azul resolve se unir para pressionar para mudar as regras do campeonato e que aquela decisão não se faça mais pelos pênaltis, mas se faça por meio de uma prorrogação. Então os times teriam que jogar um tempo a mais, tendo em vista que a torcida do time azul percebeu que aquilo seria vantajoso para o seu time, porque o time vermelho estaria mais cansado. Eu lhes pergunto, ainda que a maioria dos torcedores, mesmo a maioria dos jogadores, a comissão técnica, concordem com essa regra é justa? Essa regra é razoável? Se mudar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado? Eu acho que é muito fácil das pessoas perceberem que isso seria um absurdo. Eu não posso mudar as regras de um jogo de futebol ou de um campeonato de futebol de acordo com a conveniência do momento. Porque o time vermelho, porque o time azul está ganhando, ou seja lá por qual motivo. Porque isso seria um casuísmo. Isso não seria uma decisão para mudar a norma de modo a tornar aquele campeonato mais justo ou algo do gênero. Mas isso seria uma decisão para atender um interesse específico do momento. E pouco importa se a maioria concorda ou não com isso. Essa norma, decididamente, ela não pode ser lícita, porque ela é uma norma casuística. E o mesmo, evidentemente, se dá quando se trata das normas de um país. A Constituição da República, ela não deve nem pode ser alterada para atender um determinado interesse concreto, atender ao interesse do momento. Quando se faz uma alteração no procedimento eleitoral, enquanto as regras do jogo estão sendo jogadas, evidentemente vai se beneficiar algum candidato. E esse candidato é fácil de ser descoberto quem será, porque basta você fazer uma pesquisa eleitoral para saber quais os candidatos estão na frente nas pesquisas de opinião pública. E é óbvio que se eu antecipo a eleição, se eu faço uma eleição que só deveria ocorrer em 2018, em 2017 e antecipo ela em um ano, eu estou dando uma clara vantagem competitiva para o candidato que está nas frente das pesquisas. Porque os outros candidatos terão um ano a menos para tentar tirar essa vantagem em relação às pesquisas. E isso não tem nada de democrático, porque, evidentemente, quando você altera as regras do jogo no meio do jogo, enquanto o jogo está sendo jogado, evidentemente você vai favorecer alguém. Não tem como você não favorecer alguém, porque alguém está na frente. Então uma campanha que pretenda antecipar as eleições não deveria se chamar direta já, mas Lula já, porque no fundo o que se pretende fazer é antecipar as eleições de forma tal a beneficiar o candidato que está na frente das pesquisas eleitorais. O que é muito interessante para os petistas e os militantes do PT, talvez também para os apoiadores do Bolsonaro, que é um candidato que desponta aí no segundo lugar das pesquisas, mas decididamente para os demais candidatos é um péssimo negócio, para os demais partidos é um péssimo negócio e eu não posso alterar as regras do jogo enquanto ele está sendo jogado. Os demais candidatos estão trabalhando com a hipótese de que as eleições serão em 2018. Todo o planejamento de campanha deles se baseia nisso, toda a estratégia política deles se baseia nisso. Então alterar as regras eleitorais e querer que elas já tenham validade imediatamente é só para beneficiar mesmo candidatos muito específicos e decididamente isso não tem nada de democrático. Democracia não é ditadura da maioria, nós não podemos pensar
que necessariamente a convocação de eleições diretas seja algo bom, porque se essa convocação de eleições diretas é uma convocação às pressas, é uma convocação casuística, de momento, no fundo ela vai refletir apenas os interesses naqueles que estão convocando as eleições. É preciso entender que uma eleição direta, para ser válida e para representar plenamente a vontade popular, nós precisamos de tempo de quê? De debate. Nós precisamos de tempo para que os candidatos apresentem suas propostas, para que os eleitores possam conhecer melhor os seus candidatos e aí sim formar uma opinião refletida, uma opinião embasada e não simplesmente convocar a população às pressas para que ela venha às urnas e acabe então votando no candidato que já é mais conhecido porque já foi presidente da República em outros tempos. Diante disso, o que eu tenho a dizer para vocês é que não existe uma inconstitucionalidade na aprovação da PEC em si. Se alterar o parágrafo 1º do artigo 81 para prever que as eleições indiretas só serão realizadas caso a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente se dê no último ano, em vez de como é feito hoje nos 2 últimos anos, não vejo problema nenhum nisso. Aliás, sou até simpático à ideia. Mas é preciso lembrarmos que isso só pode valer para a próxima eleição. Isso não pode ter uma aplicação imediata, porque o artigo 16 da Constituição prevê justamente uma regra para evitar esse tipo de casuísmo, dizendo que só se aplicará às eleições do ano posterior. E decididamente aí já não seria mais possível isso, porque mesmo que o presidente Temer renuncie em 2018 ou o processo de impeachment dele termine em 2018, aí nós já estaremos no último ano do mandato presidencial e aí mesmo com a nova redação da emenda constitucional já não se aplicaria o caso dele. E também não faz sentido nenhum em se convocar eleições diretas para fazer um mandato tampão aí de menos de um ano, o que seria bastante inviável no ponto de vista não só econômico, mas pragmático mesmo, de se convocar a população para votar no presidente e depois no ano seguinte já se convocar novamente para se votar de novo para presidente e vice-presidente. Eu tenho visto muita gente querendo fazer uma falsa analogia entre essa situação atual e a das diretas já de 1984, quando nós estávamos saindo de uma ditadura militar, quando nós tínhamos um sistema ditatorial e aí haveria uma abertura política, aí sim, para que as pessoas pudessem votar diretamente pela primeira vez depois de tantos anos. A situação atual não tem absolutamente nada a ver com a de 84. Aqui a situação é completamente diferente, porque nós estamos respeitando uma Constituição democrática, promulgada por uma Assembleia Constituinte democrática e eleita pelo povo, que traz normas justamente para evitar este casuísmo jurídico nas situações difíceis pelas quais o Brasil passa. É justamente para isso que existe uma Constituição. A Constituição ela se torna mais importante de ser cumprida nos momentos de crise. Cumprir a Constituição nos momentos de tranquilidade é muito simples, é muito fácil. O difícil é cumprir a Constituição nos momentos de crise. E é justamente por isso que nós devemos ter o bom senso de, nesse momento, seguir o que manda a Constituição e evitar o casuísmo que beneficia alguns partidos em detrimento de outros partidos. E é para isso que existe a Constituição da República, para ser justamente aquela mediadora ali entre os interesses partidários. E eu reafirmo para vocês a minha advertência que eu já fiz num vídeo anterior de tomarem cuidado com o populismo jurídico, que são justamente aqueles juristas que tendem a passar por cima da Constituição para adotar o posicionamento mais popular, o que agrada mais a torcida no momento. E agora, evidentemente, é muito natural que boa parte das pessoas seja simpática a ideia de uma direta já, porque muitas vezes as pessoas confundem democracia com ditadura da maioria. Mas a democracia, antes de tudo, o respeito às regras do jogo enquanto o jogo é jogado. E a regra principal do jogo democrático é a Constituição da República. Se nós resolvermos mudar a Constituição da República enquanto o jogo está sendo jogado, para que as normas já valham naquele jogo específico, e aí nós não teríamos a menor estabilidade jurídica e seríamos uma república do casuísmo que adotaria soluções para cada caso concreto de acordo com o grupo político que estivesse na frente naquele momento.
Bom, era isso, espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem um pouco para ver que mesmo uma solução como a direta já, que parece ser extremamente democrática, pode ser muito antidemocrática por não respeitar as regras do jogo enquanto o jogo é jogado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos e façam eles refletirem um pouquinho também. Coloque esse vídeo na lista de e-mails da sua faculdade, na lista de WhatsApp da sua faculdade, também se quiser tretar um pouco na lista da família. Tudo isso ajuda muito na divulgação dos vídeos e ajuda os coleguinhas aí a refletirem sobre esse momento tão difícil pelo qual o Brasil passa. Espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.